Conversando com Deus, Livro 3, Parte 7. Obrigado, eu entendi. Então, voltando ao que estávamos falando, primeiro as mulheres tinham poder sobre os homens e agora ocorre o contrário. E os homens inventaram um demônio para tirar esse poder das mulheres da tribo ou líderes do clã? Sim, eles usaram medo porque era a única arma que tinham. Mais uma vez digo que quase nada mudou. Os homens fazem isso até hoje. Às vezes, até mesmo antes de usarem a razão, usam medo. Particularmente se forem homens mais importantes ou fortes, ou nações mais importantes ou mais fortes. Isso parece celular. O poder é que importa. Força é poder. Sim, tem sido assim desde o fim do matriarcado. Como as coisas chegaram a esse ponto? É disso que trata esta pequena história. Então, por favor, continue. Durante o período matriarcal, o que os homens tiveram de fazer para ter poder não foi convencer as mulheres de que eles deveriam ter mais controle sobre suas vidas, mas convencer os outros homens disso. Afinal de contas, a vida era tranquila e havia modos piores de os homens passarem o dia do que apenas fazendo algum trabalho físico para serem valorizados e então terem sexo. Por isso não foi fácil para eles, que não tinham poder, convencer outros homens sem poder a buscá-lo, até que descobriram o medo. O medo era uma coisa com que as mulheres não tinham contado. Esse medo começou com sementes de dúvida, plantadas pelos homens mais insatisfeitos. Eles eram, em geral, os menos desejáveis, os mais feios e com menos músculos, e, portanto, aqueles nos quais as mulheres prestavam menos atenção. E eu aposto que suas queixas eram consideradas um resultado de sua frustração sexual. Você está certo. Ainda assim, os homens insatisfeitos tinham de usar a única arma que tinham. Então começaram a plantar o medo com as sementes da dúvida. E se as mulheres estivessem erradas? Perguntavam. E se seu modo de governar o mundo não fosse o melhor? E se estivesse levando toda a sociedade, toda a raça humana à extinção? Aquilo era algo que muitos homens não podiam imaginar. Afinal de contas, as mulheres não tinham uma ligação direta com a deusa. Não eram réplicas exatas dela? E a deusa não era boa? O doutrinamento foi tão convincente que os homens não tiveram outra escolha além de inventar um demônio, Satanás, para contrapor-se à bondade infinita da deusa mãe, imaginada e adorada no período matriarcal. Como eles conseguiram convencer as pessoas de que havia um ser maligno? A única coisa que a sua sociedade compreendia era a teoria da maçã do pecado. Até mesmo as mulheres percebiam e sabiam, por experiência própria, que algumas crianças se revelavam más, não importa o que fizessem. Especialmente, como todos sabiam, os meninos, que simplesmente não podiam ser controlados. Assim foi criado um mito. O mito afirmava que a grande mãe, a deusa das deusas, um dia gerou um filho que era mau. Não importava o que a mãe fizesse, o filho não se tornava bom. Finalmente, ele lutou com a mãe por seu próprio trono. Aquilo era demais, até mesmo para uma mãe carinhosa e magnânima. O filho foi banido para sempre, mas continuou a aparecer disfarçado e com roupas bonitas, às vezes até mesmo disfarçado da própria grande mãe. Esse mito lançou as bases para os homens se perguntarem: como sabemos que a deusa que adoramos é a própria deusa? Poderia ser o mau filho, agora crescido e querendo nos enganar. Com esse artifício, os homens fizeram outros homens se preocuparem, depois se irritarem, porque as mulheres não estavam levando suas preocupações a sério e, finalmente, a se rebelarem. Assim foi criado o ser que vocês agora chamam de Satanás. Não foi difícil criar um mito a respeito de um mau filho e tampouco convencer até mesmo as mulheres do clã da possibilidade da existência dessa criatura. Também não foi difícil fazer todos acreditarem que o mau filho era do sexo masculino. Afinal de contas, o sexo masculino não era o sexo inferior.
Esse artifício foi usado para criar um problema mitológico. Se o mau filho, o maligno, era do sexo masculino, quem poderia vencê-lo? Certamente, não uma deusa feminina, porque, diziam os homens habilmente, quando se tratava de sabedoria, insight, clareza e compaixão, planejamento e reflexão, ninguém duvidava da superioridade feminina. Mas quando se tratava de força bruta, os homens não eram necessários? Anteriormente, na mitologia da deusa, os homens eram meramente consortes, companheiros para as mulheres, agindo como servos e satisfazendo o forte desejo de celebração sensual da magnificência da deusa. Mas agora era necessário um homem que pudesse fazer mais, que também pudesse proteger a deusa e derrotar o inimigo. Essa transformação não ocorreu da noite para o dia, mas ao longo de muitos anos. Pouco a pouco, as sociedades começaram a ver o consorte do sexo masculino também como homem protetor em suas mitologias espirituais, porque era claramente necessário proteger a deusa de alguém. Não demorou muito para o homem passar de protetor a parceiro igual, estando agora ao lado da deusa. O deus masculino foi criado e durante algum tempo deuses e deusas reinaram juntos na mitologia. Então, mais uma vez, pouco a pouco, foram dados aos deuses papéis mais importantes. A necessidade de proteção e força começou a superar a de sabedoria e amor. Um novo tipo de amor nasceu dessas mitologias, um amor que protege com a força bruta. Mas aquele também era um amor que cobiçava o que protegia, que tinha ciúmes de suas deusas, que agora não só satisfazia seus desejos femininos, como também lutava e morria por eles. Começaram a surgir mitos de deuses de grande poder, lutando por deusas de indescritível beleza. E assim nasceu o deus ciumento. Isso é fascinante. Espere, estamos chegando ao final, mas há um pouco mais. Não demorou muito para o ciúme dos deuses se estender não só às deusas, mas também a todas as criaturas, em todas as esferas. Era melhor amarem apenas a eles. Exigiam esses deuses e a nenhum outro deus, ou a ninguém mais. Como os homens eram a espécie mais poderosa e os deuses eram os mais poderosos dos homens, parecia impossível lutar contra essa nova mitologia. Começaram a surgir histórias a respeito dos que lutaram e perderam, e assim surgiu o deus colérico. Logo, toda a ideia da divindade foi deturpada. Em vez de ser a fonte de todo o amor, tornou-se a fonte de todo o medo. Um modelo de amor que era em grande parte feminino, o amor infinitamente tolerante da mãe por seu filho, e sim, até mesmo por seu filho não muito inteligente. Mas afinal de contas, um homem útil foi substituído pelo amor ciumento e exigente de um Deus intolerante que não admitia interferências, indiferença ou ofensas. O sorriso da deusa divertida, experimentando um amor ilimitado e submetendo-se docilmente às leis da natureza, foi substituído pelo semblante severo de um Deus não tão divertido, que afirmava ter poder sobre as leis da natureza e limitava para sempre o amor. Esse é o Deus que vocês adoram hoje. E foi assim que chegaram ao ponto em que estão agora.